tá, na verdade é o Paquetá não tá. Pelo menos ainda. Ana Flávia Nunes, vamos começar o nosso giro de reportagem. Ficou mais longe o Paquetá do Flamengo, Ana Flávia? Um pouco mais distante, viu, Escobar? Mas as conversas continuam. É que o West Ham da Inglaterra não gostou da proposta feita pelo Flamengo ontem. Queria receber mais pelo Lucas Paquetá. Vamos lembrar que o Flamengo ofereceu, então, algo perto de 40 milhões de euros, aproximadamente 249 milhões de reais, sendo uma parte fixa e outra bônus. E o West Ham que gostaria de receber pelo menos 45 milhões de euros. O Flamengo não planejava colocar na mesa uma oferta acima de 40 milhões de euros, mas agora já está pensando em mudar essa oferta para tentar convencer o clube inglês. O Flamengo também espera que prevaleça a vontade do Lucas Paquetá de jogar no né? O Flamengo espera que isso ajude a destravar essa negociação. E o Paquetá ele já não é relacionado, já tem tempo para jogos, tanto que o último jogo dele foi no dia 6 de janeiro. Ontem o técnico do West Ham, né, o Nuno Espírito Santo português, ele confirmou que mais uma vez o Paquetá não vai ser relacionado, tem jogo amanhã, e ele disse inclusive que espera que jogo acordo uma solução para que todo mundo possa seguir em frente, cada um o seu caminho. E olha, enquanto essa negociação está se arrastando, né, o Flamengo está se preparando para o jogo do fim de semana. Domingo tem Fla-Flu pelo Carioca, hoje é folga aqui no Ninho do Urubu, a única folga antes, inclusive, da estreia no Brasileiro. Semana que vem, quarta-feira, com algumas mudanças pontuais, tá? Pensando em controle de carga, já que os jogadores do time principal voltaram a entrar em campo antes do previsto, Escobar. Vai ser assim o ano inteiro, o negócio de controle de carga. Ana Flávia, repórter que não falha, um abraço pra você, Ana. Ó, Flamengo, que com esses resultados de ontem saiu da zona de classificação para a próxima fase do Carioca, o que é ruim, porque se continuar assim vai disputar o quadrangular da morte, feito ali com os dois piores times de cada grupo para ver quem vai ser rebaixado. E falando da supremacia do Flamengo para cima do Vasco, que continua, ganhou de novo, 1-0, gol do Carrascal. Gente, o Vasco não vence o Flamengo há quase 3 anos. Nesse tempo aí, 13 jogos, 9 vitórias do Flamengo e 4 empates. E se a gente voltar mais no tempo, essa diferença também impressiona, porque o Vasco foi campeão pela última vez em 2016 e desde 2017 já são 35 clássicos, 20 vitórias do Flamengo, 13 empates e 2 vitórias do Vasco. No jogo de ontem também teve mais um dado impressionante, foram 30 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Do GB tá ali, preocupado na tela. Pediu-nos para mudar o planejamento que tínhamos, por razões institucionais, por a situação em que estava o Flamengo no Carioca. O entrave é financeiro, estamos a falar de verbas muito altas. É verdade que já baixámos essas verbas significativamente e há uma terceira parte que não está muito convencida em vender o Paquetá. Temos tido avanços significativos nessa questão. Agora, dizer que é uma operação muito difícil, uma operação, quando eu digo muito difícil, porque estamos a falar de valores e de jogadores de um patamar muito grande. Moretti, se não fosse o Léo Jardim, a zoeira ia ser maior, hein? Era papo de goleada. Tem os números aqui do jogo? A arte que nossa equipe preparou, as estatísticas. Posse de bola. Goleada do Flamengo, 61 contra 39. Total de chutes, esse aí é o que mais chama atenção. 32 chutes do Flamengo, um só do Vasco. Um chute, foi aquele do GB pra fora. Chutes no gol, 12 do Flamengo, nenhum do Vasco. Chances perigosas, 1-1. Epa, chances perigosas, uma só do Flamengo? Aí eu não entendi muito bem. Enfim, 12 escanteios, nem escanteio o Vasco teve. Ô Moretti, o que você acha do aspecto técnico? A gente sabe muito bem que a equipe do Flamengo é superior. O time titular absoluto, não sei se o de ontem era tão superior tecnicamente. A impressão era de que o Vasco estava jogando o primeiro jogo da temporada. Parece que fisicamente também o Flamengo foi superior. Aí chama atenção, porque não era para ser devido à devida preparação. O que você acha que é o ponto crucial? O que mais te chama atenção nesses jogos entre Flamengo e Vasco? E aí, Moretti, agora você tem que falar, meu amigo. Flávio, é difícil, essa é a grande realidade. Você se surpreendeu, esperava? Muito. Eu acho que tanto eu quanto qualquer torcedor vascaíno ontem, ele esperava que o Vasco fosse vencer o Flamengo, por tudo que estava sendo colocado à mesa. O Vasco ele vinha de mais tempo de pré-temporada, o Vasco já havia utilizado seu time principal contra o Maricá,
O Vasco ontem, e não é uma mentira, é uma realidade, o Vasco ontem entrou contra o Flamengo no Maracanã sendo favorito. Eu esperava que o Vasco da Gama fosse vencer o Clássico ontem. O Vasco, fisicamente, ele estava mais preparado para o Clássico. O Vasco, tecnicamente, o Flamengo tem uma grande equipe, isso é inegável. Mas ontem o Flamengo não usou o seu time principal. Inclusive na lateral esquerda, o Flamengo tinha um jogador da base que era improvisado, ou seja, o Flamengo não foi com sua força máxima. A questão envolvendo o Vasco e o Flamengo hoje ela é emocional. Com todo o respeito do mundo ao elenco do Vasco, com todo o respeito do mundo aos atletas do Vasco, mas a sensação que os jogadores do Vasco da Gama passam nesses últimos anos é que quando enfrenta o Flamengo, se apavora. E essa é a grande realidade, porque você vê um Vasco jogando contra o Fluminense, jogando bem, passando no Fluminense numa semifinal de Copa do Brasil, o Fluminense sendo favorito. Você vê o Vasco enfrentando um Botafogo em condições melhores, e o Vasco vence, o Vasco passa de fase como foi o Corinthians, na Copa melhor do Brasil, que o Corinthians também. Na Copa do Brasil, no passado, na final contra o Corinthians. Então, assim, em momentos decisivos, em jogos grandes que o Diniz fala que o Vasco, esse time do Vasco pelo menos ainda não está preparado para jogar, com alguns times o Vasco consegue jogar. Só que em jogos grandes contra a equipe do Flamengo, nos últimos anos o Vasco não consegue jogar. E é difícil o torcedor vascaíno entender isso. Não é nenhuma surpresa o Flamengo vencer o Clássico, pelo contrário. Mas a forma como o Flamengo venceu me chamou a atenção de uma maneira extremamente positiva. Por tudo isso que a gente acabou de mencionar. Primeiro jogo na temporada, todo o contexto de como a situação foi definida, a mudança de planejamento na véspera do jogo, alguns jogadores ausentes e jogadores importantes, Arrascaeta, Jorginho, na lateral esquerda o Lucas mencionou que jogou o Daniel Salles da base, que a lateral direita ele jogou improvisado na lateral esquerda, inclusive ele fez um bom jogo. Então assim, eu esperava mais do Vasco da Gama. E o que mais me chamou a atenção não foi a discrepância na parte técnica. O que mais me chamou a atenção foi a discrepância na parte física. É que não dá pra entender, porque o Vasco, ele começou a treinar antes, ele estava no segundo jogo na temporada com esse time principal, tá? Com esse time principal, e o Flamengo tinha menos tempo de pré-temporada, 8 dias apenas de pré-temporada, e era o primeiro jogo na temporada, e mesmo assim parecia o inverso. O Flamengo estava muito melhor fisicamente falando. Claro que no segundo tempo, com as trocas de Felipe Luiz, o Felipe Luiz ele tem muito mais matéria-prima, digamos assim, à sua disposição, que propriamente o Fernando Diniz. Mas o que me chamou mais a atenção foi isso, a parte física. E o Flamengo foi muito superior. Discordo totalmente do Fernando Diniz quando ele diz que não era para ter sido uma goleada, que o Flamengo não foi muito superior. Discordo muito dele. Inclusive, o torcedor vascaíno tem que ficar preocupado com isso. Porque se de fato o Fernando Diniz pensa isso, ele está vivendo em outro mundo. Ele assistiu a um outro jogo. Porque o Flamengo foi muito superior. E eu falo sério que eu acho que o Vasco ele tem que agradecer, porque poderia ter sido uma goleada. Porque se no primeiro tempo o Flamengo aproveita as oportunidades que teve, foram 2, 3 chances, a história no segundo tempo poderia ter sido pior até, independentemente da expulsão ou não, se foi correto ou não a expulsão. Mas o Flamengo foi muito superior. O Flamengo mereceu e muito essa vitória. E mostrou novamente que hoje no futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, é a equipe a ser batida. Sobra na turma, ainda mais no Rio de Janeiro, né? E foi muito debatido entre os torcedores do Flamengo se a decisão da diretoria em antecipar o planejamento de retorno dos jogadores titulares, que estava prevista para a estreia do Campeonato Brasileiro, foi ou não correta essa decisão, né? O Felipe Luiz, na coletiva após a vitória sobre o Vasco, respondeu uma pergunta sobre esse assunto. Vamos ver o que disse o treinador. Uma reunião que acontece todas as semanas, já seja via telefone, já seja presencial, conversamos sempre e os interesses da instituição estão sempre acima de qualquer planejamento. O clube entendeu que era o melhor e nós temos sempre que seguir o que é melhor para o clube. E eu sempre fiz isso desde que cheguei aqui, o BAP também, o Boto também, somos pessoas com muita coragem, porque tomar decisões desse nível requer muita coragem. E muito simples, é uma decisão onde tomamos todos, no final, assumimos todos os riscos e bola para frente. Vamos no embalo já ouvir o que o treinador disse também sobre a felicidade da renovação como treinador do Flamengo, mas que ficou chateado com comentários de torcedores, né, que durante as negociações o chamaram de mercenário. Vamos ver a resposta do Felipe Luiz. Como eu falei, ano passado eu queria ficar, o Flamengo queria que eu ficasse, e
pelo que eu entendi também, a torcida também queria que eu ficasse. Então o interesse estava aí todo, né? Não somos pessoas fáceis, eu não sou uma pessoa fácil, o BAP também não é, o Boto também não é, os empresários também não são, e isso leva tempo, mas nesse processo todo saiu da linha. O que eu escutei e li realmente me deixou muito triste. Os treinadores ou jogadores que querem tomar decisões, não pode ser ou mercenário ou chutado pela porta dos fundos. Você não pode ter essas duas saídas. Então acho que primeiro tem que esperar acabar e aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu, mas esse pré-julgamento realmente me machucou muito, me deixou muito triste com tudo que aconteceu, mas eu acredito que foi o melhor para todos, né? Eu estou onde eu queria estar, como eu sempre falei para vocês, não minto nunca que eu sento aqui, e estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira, colocando tudo que eu fiz em jogo até agora e com novos desafios e com uma energia renovada. Primeiro sobre o Felipe Luiz, falei hoje inclusive lá na redação, comentei há pouco aqui agora com o Lucas, que para mim a melhor contratação do Flamengo foi a renovação de contrato do Felipe Luiz, por tudo. Por ser um cara que conhece muito o ambiente do Flamengo, por ele conhecer todos os jogadores do Flamengo, por ele ter trabalhado com vários atletas que estão hoje no elenco, por ele ter a confiança dos jogadores, por ser um cara extremamente trabalhador. Então eu acho que a melhor contratação do Flamengo para essa temporada foi a manutenção do técnico Felipe Luiz. E a pessoa que fala isso, que ele tem sucesso à frente do Flamengo porque o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro, é porque não acompanha o Flamengo. Tanto é que o treinador anterior a ele era considerado o melhor treinador do futebol brasileiro, o Tite. E a gente viu o que aconteceu. Inclusive, o Tite não deu certo, e o Tite falava isso, foi quando ele perdeu o Pedro. Engraçado, né? O Felipe Luiz, quando chegou ao Flamengo, ele não tinha o Pedro. E ele conseguiu ter sucesso mesmo na ausência do Pedro. Eu não estou aqui dizendo que o Tite não é um bom treinador. Tá, vamos enaltecer o Felipe Luiz. Eu estou aqui valorizando o trabalho do Felipe Luiz, que é o primeiro trabalho dele como treinador de futebol. Impressionante. Impressionante. Ele erra? Erra, claro que erra, como todo mundo erra, como todo ser humano e todo profissional. Mas o importante, ele sabe quando erra e ele assume o erro. Então, ele não terceiriza a culpa. Pelo contrário, ele sabe quando ele erra. E ele fala isso publicamente. Então, acho que, repito, a melhor contratação foi o Felipe Luiz ter ficado no Flamengo. Eu tenho certeza que ele vai ter mais sucesso ainda. Vai conquistar tudo? A gente não sabe. Mas a gente sabe que o Flamengo chega como favorito para todas as competições que disputar. Isso sem sombra de dúvida. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo se movimenta nos bastidores para tentar a contratação de Casemiro, volante experiente e multicampeão, que já revelou publicamente que não permanecerá no Manchester e pretende apenas cumprir os 4 meses restantes de seu contrato antes de ficar livre no mercado. Esse cenário abriu uma grande oportunidade para o clube rubro-negro, que enxerga a possibilidade de contratar um jogador desse nível sem custos de transferência, algo raro no mercado e extremamente atrativo do ponto de vista esportivo e estratégico. Internamente, a diretoria avalia que Casemiro agregaria liderança, experiência internacional e alto nível técnico ao elenco, além de elevar o patamar do meio-campo do Flamengo em competições nacionais e internacionais. Outro ponto considerado fundamental é o papel decisivo de Felipe Luiz nas negociações, já que o atual técnico do Flamengo conhece bem Casemiro, tem respeito e credibilidade com o jogador e pode apresentar de forma direta o projeto esportivo do clube, mostrando a importância que ele teria dentro do time. A ideia do Flamengo é oferecer um contrato inicial de 2 anos, com possibilidade de renovação por mais 1 ano mediante o cumprimento de metas esportivas, físicas e de desempenho, modelo que agrade à diretoria por equilibrar ambição e responsabilidade financeira. O clube entende que, mesmo com idade mais avançada, Casemiro ainda tem lenha para queimar, especialmente atuando em um ambiente onde poderia ser protagonista e referência para jogadores mais jovens. A possível chegada do volante é vista como uma contratação de impacto, capaz de animar a torcida e reforçar o projeto do Flamengo de se manter competitivo no mais alto nível. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Casemiro será um grande reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.